Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Olá. Vamos mergulhar num tema bem interessante, olhando para alguns textos bíblicos específicos, sabe? Êxodo, Gênesis, também 2 Reis e Isaías. Uhum. A ideia é explorar o que seria o plano original de Deus para a entrada do povo de Israel na Terra Prometida, lá em Canaã. Exato. E como isso deveria acontecer segundo essas passagens, né? Isso. E o que chama atenção é que os métodos, assim, são bem diferentes do que a gente pensa sobre conquista, guerra. É mais sobre intervenção divina, sabe? E tem umas razões teológicas bem específicas por trás. Foge bastante da imagem de conquista puramente militar. Totalmente. E olha, preparem-se porque o plano original envolvia umas coisas, surpreendentes. Tipo, terror divino e até, vespas. Ah, sim. As vespas é um detalhe bem curioso mesmo. Sim, vespas. Vamos dar uma olhada nisso, com calma. Vamos lá. Porque a ideia central nesses textos, assim, é que a posse da terra não viria, inicialmente pelo menos, do esforço de guerra deles, dos israelitas. Não pela força deles, então. Não primariamente. Canaã é apresentado o tempo todo como um presente, uma dádiva mesmo, que já tinha sido prometida lá atrás, né, para Abraão, Isaac, Jacó. A promessa antiga. Isso. Êxodo 23, que é um texto-chave para a gente aqui, já começa falando disso. Deus enviando um anjo na frente para levar o povo para o lugar certo, um lugar que ele preparou. A terra seria recebida e não tomada na marra, entende? Entendi. Isso me faz pensar logo naquele evento super marcante, lá no começo da jornada deles, a travessia do Mar Vermelho. Ah, sim. Um divisor de águas, literalmente. E nossa fonte até menciona isso como um modelo, né? Um paradigma de como Deus ia agir. Tem aquela frase forte em Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E o povo tinha que ficar quieto e confiar, uma postura quase passiva, certo? Exatamente. A derrota dos egípcios ali é descrita como algo espetacular, uma ação exclusiva de Deus. Não teve batalha, estratégia humana, nada disso. Foi um milagre puro. Puro. E isso criou um precedente muito claro. A vitória vem do Senhor, o papel do povo é confiar, obedecer. E esse modelo de intervenção direta, sem que o povo lutasse, parece que não foi um caso isolado, segundo os textos. Não foi só ali no Mar Vermelho. Não. A fonte que a gente está usando destaca outro exemplo bem forte, séculos depois, a derrota do exército assírio. Ah, Senaqueribe, aquele que cercou Jerusalém, no tempo do rei Ezequias. Esse mesmo, uma superpotência da época. E o relato, tanto em 2 Reis 19 quanto em Isaías 37, é muito parecido com o do Mar Vermelho. Como assim? Bom, o rei Ezequias busca Deus, recebe a promessa de livramento pelo profeta Isaías, e aí o exército assírio é destruído durante a noite. Sem batalha. Sem batalha por parte de Israel. A narrativa atribui a um anjo do Senhor. Fala em 185 mil soldados mortos, assim, do nada para os assírios. A vitória veio como resposta à confiança do rei, sabe? É o mesmo padrão. Confia, obedece, fica quieto e veja Deus agir. Entendi. Uma vitória pela fé, realmente, não pela força das armas. Mas, voltando ao plano original para Canaã, tem aquela questão do tempo. Gênesis 15 fala que Abraão é avisado que os descendentes dele só iam possuir a terra depois de 400 anos. Um tempão. É, um período bem longo. Incluindo escravidão em terra estrangeira e tudo mais. Por que esperar tanto? Parece meio contraditório se a terra era um presente, né? É uma ótima pergunta. E o próprio texto de Gênesis, no versículo 15.16, dá uma pista, uma razão teológica bem direta. Diz assim, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. A medida da iniquidade. Dos amorreus. Quem são os amorreus aí? Geralmente se entende amorreus aí como um termo que representa os vários povos que moravam em Canaã, naquela época. E a interpretação que a nossa fonte explora é que Deus estava, na verdade, dando um prazo, um longo período de graça. Graça. Para os cananeus. Exatamente. Séculos de oportunidade para eles mudarem, sabe? Para se afastarem das práticas que a Bíblia considera erradas, idolatria, violência, injustiça, o que o texto chama de
iniquidade ou rebelião. Então esses 400 anos não eram só para Israel, lá no Egito. Era também um tempo de paciência de Deus com os povos de Canaã. Precisamente. Era um tempo de misericórdia se estendendo. Só quando essa medida da iniquidade chegasse no limite, quer dizer, quando, na visão do texto, a chance de mudança fosse rejeitada de vez e as práticas ruins tivessem se firmado, só aí Deus agiria para cumprir a promessa a Abraão, entregando a terra para os israelitas. Nossa! O que é fascinante aqui é essa ideia de uma paciência divina tão longa, né? Mesmo com nações descritas como inimigas de Deus. Mostra uma tensão, sabe, entre a soberania de Deus, que promete a terra, e um espaço para a resposta humana, mesmo que a resposta final na narrativa seja negativa. É uma visão bem complexa mesmo sobre tempo, justiça, paciência divina. E aí, quando esse tempo acabasse e chegasse a hora de Israel entrar em Canaã, os métodos para facilitar isso eram, como a gente falou no começo, bem fora do comum. Sim, nada convencionais. Êxodo 23 fala que Deus mandaria terror na frente deles e vespas. Definitivamente não está no manual de guerra. Isso aí. O que seriam essas coisas, exatamente? Olha, são descritas como ferramentas de Deus mesmo, intervenção direta, não tática humana. O terror, que está lá em Êxodo 23, 27, parece ser um tipo de pânico sobrenatural. Pânico. Um medo avassalador, uma confusão mental que Deus mandaria na frente de Israel para desestabilizar os inimigos. Para eles perderem a coragem, a vontade de lutar, sabe? Para literalmente virarem as costas e fugirem. Uma guerra psicológica divina, digamos assim. Entendi. Minando a resistência antes mesmo de qualquer luta. E as vespas? Essa parte ainda mais específica, né? E curiosa. Muito. As vespas, em Êxodo 23, 28, são mencionadas como um agente para expulsar especificamente 3 povos: heveus, cananeus e heteus. Mas vespas mesmo, insetos? Então aí tem debate. Poderia ser literal. Poderia. Seria consistente com outras pragas, né? Como as do Egito. Ou talvez vespas seja uma metáfora. Metáfora para quê? Para algum tipo de aflição contínua, uma agitação, algo que tornasse a vida insuportável para esses povos e os forçassem a sair. O texto não dá todos os detalhes, mas o ponto principal seria uma ação de Deus para desocupar terra. Só que de forma progressiva? Progressiva. Eu pensei que, sendo uma ação divina, seria algo rápido, tipo, de uma vez. Pois é, mas aí entra outro detalhe interessante. Êxodo 23, 30 diz claro: pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Pouco a pouco. E por quê? A razão que o texto dá é surpreendente. É quase ecológica, prática. Diz assim: porque a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Faz sentido. Se todo mundo saísse de uma vez, a terra ficaria abandonada, né? E aí os bichos tomariam conta, seria um problema para Israel também. Exatamente. Então o plano divino não era só para vitória na guerra, digamos. Era para uma transição organizada, sustentável da posse da terra. Uma conquista gerenciada por Deus, passo a passo. Terror divino, vespas expulsando gente, conquista gradual e ecológica, que cenário diferente do que a gente geralmente imagina, né? E no meio disso tudo tinha uma figura-chave, o anjo de Deus. Ah, sim, o anjo. Êxodo 23 começa falando dele, né? Enviado na frente do povo. Quem ou o que era esse anjo? Qual o papel dele nesse plano todo? Olha, o papel desse anjo, como está descrito lá em Êxodo 23, versículos 20 a 23, é centralíssimo. E tem várias funções. Quais? Ele era guia Israel pelo deserto. Segundo, proteger o povo nessa jornada. Terceiro, introduzir eles na terra prometida. E quarto, ser o braço forte de Deus para aniquilar os inimigos que resistissem. Ele era guia, protetor e guerreiro, então. Basicamente isso. O líder e o guerreiro divino em nome de Deus. A lista de povos que ele aniquilaria inclui amorreus, heteus, perizeus, cananeus, évios, jebuseus, todos eles.
E a nossa fonte comenta sobre a identidade desse anjo. Quem ele seria? Sim, a fonte traz uma interpretação teológica importante, tradicionalmente cristã, que identifica esse anjo não como um anjo comum, criado, mas como uma manifestação do próprio Deus. Deus mesmo. Uma teofania, como se diz, muitas vezes associada ao Cristo pré-encarnado, ou seja, o próprio Deus agindo e se revelando ali, de forma pessoal, antes do nascimento de Jesus. E o que apoia essa ideia no texto? Em parte, a autoridade gigantesca que esse anjo tem. O texto diz: ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Êxodo 23, 21. Nele está o meu nome, isso é muito forte. Exatamente, essa frase é chave. Indica que o anjo carregava e representava a autoridade total, o caráter, o poder de Deus. Desobedecer a ele era o mesmo que desobedecer a Deus diretamente. Uau! Então a obediência a esse anjo era tudo, a chave para o sucesso do plano. Era a condição essencial. O sucesso de tudo dependia disso. Êxodo 23, 22 deixa isso bem claro. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Uma ligação direta. Obedece e Deus luta por você. Isso. A obediência ativava a proteção e o poder divino contra qualquer oposição. Era uma relação de aliança, né? Fidelidade de Israel à voz do anjo garantia a ação de Deus a favor deles. E essa obediência, imagino, traria consequências práticas boas para a vida deles lá em Canaã, né? Tinham promessas ligadas a seguir esse plano. Com certeza, a obediência não garantia só a conquista da terra, prometia também um pacote completo de bênçãos para a vida ali. Êxodo 23, 25 e 26 detalham isso. O que prometia? Servir a Deus e obedecer ao anjo traria provisão, abençoarei o vosso pão e a vossa água, saúde, tirarei do meio de vós as enfermidades, prosperidade familiar, fertilidade, não haverá estéril nem abortiva na tua terra, e vida longa, o número dos teus dias completarei. Era a promessa de uma sociedade próspera, saudável, segura. Tudo sob a bênção de Deus. Mente onde tem bênção por obedecer, tem um alerta para não desobedecer, né? Quais eram as proibições mais sérias nesse plano? Ah, sim. As proibições eram igualmente fortes. E o objetivo era claro: preservar a identidade de Israel, a relação deles com Deus, e impedir que eles se misturassem religiosamente e culturalmente com os cananeus, porque as práticas deles eram vistas como erradas, abomináveis. E qual era a ordem principal? Êxodo 23.24 é direto. Não te inclinarás diante dos seus deuses, dos cananeus, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os derrubarás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Ruptura total com a idolatria local. Quebrar as estátuas? Derrubar os símbolos religiosos deles, então? Exatamente. As estátuas, ou colunas sagradas, eram provavelmente pilares de pedra, postes de madeira ligados ao culto de deuses como Baal, Aserá. Representavam a presença e o poder desses deuses. Destruir isso era um ato de rejeição completa. Afirmar que só o Deus de Israel era soberano. E tinha mais coisa. Sim. Proibição total de fazer qualquer tipo de acordo, aliança, pacto com esses povos ou com os deuses deles. Isso está em Êxodo 23.32. E, muito importante, não era para deixar os habitantes que sobrassem morando no meio deles. Por quê? Para evitar a má influência. Exato. Para evitar a tentação de seguir os costumes e os deuses deles. O versículo 33 diz: para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, certamente isso te será um laço. Uma armadilha espiritual, né? A mistura era vista como perigosa para a fé de Israel. Uma separação bem radical mesmo para evitar essa corrupção espiritual. E a fonte indica se Israel conseguiu seguir esse plano direitinho? Olha, a fonte e a própria narrativa bíblica que vem depois, né, mostra que Israel teve muita dificuldade em cumprir essas condições. Não conseguiram. Não como deveriam. A desobediência, a falta de fé na liderança do anjo, a falha em expulsar todo mundo e destruir os locais de culto, tudo isso acabou comprometendo o plano original. E qual foi a consequência? Levou a um processo de conquista bem mais longo, difícil, muito mais baseado na guerra humana mesmo.
diferente do que Êxodo 23 escreve como a intenção inicial. A fonte também nota que o texto define as fronteiras da Terra Prometida, lá em Êxodo 23, 31, né, mostrando os limites desse presente divino que dependia da obediência. Faz todo sentido dentro dessa lógica. Então, para a gente amarrar tudo, o que essas fontes descrevem como plano original era a entrega de Canaã como um presente de Deus, a conquista não viria pela força de Israel, mas pela ação direta de Deus. Exato. E essa ação usaria métodos bem diferentes, como o terror, as vespas, seria gradual e liderada por essa figura central, o anjo do Senhor, agindo com autoridade divina total. Perfeito. E o sucesso disso tudo estava amarrado na fé e na obediência total dos israelitas, à voz desse anjo e aos mandamentos. Inclusive a rejeição completa da idolatria cananeia e a separação deles. E vimos também aquela questão do tempo, né? A espera de 400 anos, que Gênesis liga à paciência de Deus, dando chance aos cananeus de mudarem antes que a medida da iniquidade chegasse no limite. Isso, um ponto crucial. Olhando para esse quadro todo que as fontes pintam, qual seria uma reflexão final que a gente pode tirar disso tudo? Algo para pensar. Olha, um ponto que salta aos olhos nesse material, e que a fonte também sugere, é justamente essa dinâmica entre a graça de Deus e o juízo de Deus, como a narrativa apresenta. Graça e juízo? Os textos falam de um tempo muito longo, séculos, de paciência, de oportunidade dada aos povos de Canaã, antes que a ação divina, que era juízo para eles e promessa para Israel, acontecesse. Isso meio que convida a gente a pensar sobre essa natureza da paciência divina, como ela é retratada aqui. Que tipo de reflexão a gente pode ter, olhando por essa ótica das fontes, sobre os limites dessa paciência e as consequências que vêm quando, segundo o texto, esses limites são ultrapassados, porque a chance foi recusada de forma persistente. É uma questão forte, né? Com certeza. É complexa, tem implicações teológicas profundas e acho que vale a pena quem nos ouve refletir sobre isso, à luz do que a gente conversou hoje. Fica aí a provocação para pensar. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.